Em uma entrevista para o portal Gaúcha ZH, o atacante do Barcelona e da seleção brasileira, Rafinha, natural de Porto Alegre, falou sobre a sua relação com o Internacional, com o bairro da Restinga e, claro, com a cidade de Porto Alegre. E a partir daí, obviamente, que se gera uma grande expectativa para que no futuro ele possa jogar no clube do seu coração e vestir a camisa do Internacional. Ele falou sobre essa possibilidade e garante que pretende ainda jogar no futebol brasileiro. E aqui a gente fala sobre este assunto agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu vou falar sobre Rafinha, atacante do Barcelona e da seleção brasileira e que recentemente mostrou todo o seu coloradismo, falou muito sobre a sua relação com o Internacional, ele que é natural de Porto Alegre. E eu vou falar sobre a chance dele no futuro jogar no Internacional. Esse mundo existe. Eu vou trazer os detalhes aqui. Antes, eu convido vocês a irem lá no Instagram, @camisaria do torcedor. Quem cuida da loja da Camisaria do Torcedor é o Alvarinho. E é dessa loja que saem as camisetas que a gente sorteia no grupo do A Dupla no Telegram. A gente já sorteou camiseta da Seleção Brasileira da Copa de 98, camiseta da Seleção do Uruguai, agora por último uma camiseta do West Ham, muito bonita, tem camisetas retrôs, tem agasalhos, lá no Instagram, um preço bom, você confere e conversa com o Alvarinho, diz que chegou lá através do A Dupla para buscar a melhor oferta, beleza? Gente, nesse vídeo vamos falar sobre o Rafinha, tá? Atacante da seleção brasileira que vai ser titular na Copa do Mundo, tá? O ataque deve ser Rafinha, Vinícius Júnior e Neymar. E ele tem 25 anos de idade nesse momento, completa 26 no mês de dezembro. E guarde essa informação. Mas por que o Rafinha do Barcelona, recém-transferido para o Barcelona, está no noticiário do Inter? Bom, o pessoal da Gaúcha ZH, portal da Rádio Gaúcha, do Jornal Zero Hora, fez uma entrevista muito legal com o Rafinha lá em Barcelona. O Eduardo Castilhos, nosso colega de GZH, viajou para Barcelona e bateu um papo com o Rafinha. E nesse papo com o Rafinha, falou sobre vários assuntos, entre eles o Internacional. E é sobre isso que eu destaco aqui. O Rafinha falou sobre o seu coloradismo, o sentimento de torcedor que ele tem pelo Internacional. E ele recentemente foi convidado pelo Inter a assistir no Beira-Rio, no camarote do Beira-Rio, a vitória colorada por 3-1 sobre a equipe do Flamengo. Teve 2 gols do Wanderson, teve gol do Pedro Henrique de pênalti no final. E o Rafinha estava lá assistindo esse jogo. E quando perguntado sobre a relação dele com o Internacional, ele disse o seguinte: falei para os meus amigos mais próximos e para minha esposa que foi o momento mais incrível que eu tive na minha vida como torcedor. Só tenho a agradecer ao presidente e ao Edenilson que conseguiram os ingressos para mim e para os meus amigos. Foi o momento mais legal que eu tive sem estar jogando. Foi incrível. Fiquei muito feliz. Isso mostra o coloradismo do cara, o quanto o Inter está presente na vida dele para ele dizer que foi o melhor momento dele no futebol sem estar jogando. Ele lá, acompanhando uma partida como torcedor no Beira-Rio e obviamente que ali já um jogador consagrado de seleção brasileira foi presenteado com uma camiseta e obviamente que recebeu muito carinho da instituição internacional pela representatividade que ele, Rafinha, tem. Nessa entrevista, ele fala também sobre a relação dele com o bairro da Restinga, que é na zona sul de Porto Alegre, que é onde ele nasceu, onde ele se criou. E ele demonstra um laço fraternal com a cidade de Porto Alegre, com o bairro da Restinga, uma ligação ainda muito grande. Ele vem sempre para a Restinga, onde ele visita os lugares onde ele jogava bola na várzea, onde ele visita os amigos dele de infância. Então ele tem uma relação muito próxima ainda com o bairro da Restinga e com a cidade de Porto Alegre. Obviamente que a primeira coisa que você vai perguntar é: por que esse cara não foi revelado pelo Internacional? E o Rafinha ele tem uma história um pouco diferente no futebol. Ele era considerado muito franzino, muito magro, muito baixinho quando ele estava na base. Ele é 9'6", tá? Ele nasceu em 96. Ele não passou em testes nem no Inter, nem no Grêmio. E ele foi contratado, foi passar em um teste pelo Audax de Osasco. De lá, ele foi para o Avaí.
E ali ele começou a carreira sem mesmo jogar profissionalmente para o Avaí. Foi para clubes menores da Europa, jogou na França, aí o Bielsa viu ele, levou ele para o Leeds. No Leeds ele se destaca, chega na seleção brasileira e agora é contratado pelo Barcelona e inclusive vem tendo destaque no Barcelona ao longo dos últimos jogos. Dentro disso, depois dessa carreira meio maluca que teve o Rafinha, assim, passagens aqui por Porto Alegre, a pergunta que se faz é: ele pretende jogar no Brasil? Ele pretende jogar, por exemplo, no Internacional, que é o clube de coração dele? E ele disse que sim, tem vontade de jogar no Brasil e que é um sonho profissional mais para frente, mais para o futuro. Se o Rafinha vai jogar no Brasil, senhores, a chance do Inter nessa história é muito grande, por dois aspectos. Primeiro, é o clube de coração do cara. Segundo, o Rafinha tem toda essa ligação com o Porto Alegre, tem toda essa ligação com o Restinga. Seria natural ele, jogando no Brasil, querer morar em Porto Alegre, que é a cidade natal dele, que é a cidade onde ele vive, onde ele gosta de estar. Então, o Inter é sim uma possibilidade para o futuro da carreira do Rafinha. E ele deixa isso muito claro. O ponto é: qual vai ser o estágio da carreira em que o Rafinha poderá voltar para o Brasil e poderá voltar para o Internacional? Ele tem, repito, e eu volto lá atrás, 25 anos. Só que agora o Rafinha está chegando no auge, está chegando no mais alto nível da Europa e está na ascendente ainda. Obviamente que depois que ele se estabelecer no auge, vir jogar um tempo no auge, não sei o que vai ser a Copa do Mundo do Rafinha, a gente espera que seja com o Hexa. Quando ele começar a cair tecnicamente, talvez, e isso talvez demore 4, 5, 6 anos, ele comece a pensar em jogar no futebol brasileiro. E aí a gente possa cogitar uma temporada do Rafinha jogando no Internacional. Mas é interessante ver essa ligação dele com as raízes e essa ligação dele também com o Internacional, o clube de coração dele. Você, torcedor colorado, monitora o Rafinha lá fora, porque um dia ele poderá voltar para casa e poderá jogar pela primeira vez daí com a camisa do Internacional. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, vai lá no portal GZH para conferir essas matérias que foram feitas da entrevista realizada com o Rafinha, que é um dos gaúchos que serão titulares na Copa do Mundo, e segue aqui no A Dupla que ainda hoje tem mais conteúdo. Beijo!